elevar o nosso pensamento mais ainda a Jesus. Foi essa oportunidade que estamos tendo de estarmos unidos, reunidos em seu nome, desejosos de aprender a amar, de aprender a viver cada vez melhor em família, e se relacionar melhor com os amigos, com as pessoas do nosso trabalho. Mas, acima de tudo, agradecer a Jesus pela expressão de amor, pelas possibilidades de aprendermos verdadeiramente a amar. Amar sem culpa, amar sem cobranças, amar o outro, sem exigências, sem necessidade de reciprocidade, apenas aprender a amar. A Jesus nós agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pelo envio de tantos espíritos a cuidar de cada um de nós. Cada um de nós com a sua especificidade, pela sua própria necessidade, sendo olhado e amparado, já desde bem cedinho. Tudo organizado pela equipe espiritual e pela equipe de encarnados. A energia do salão, a energia de paz, de amor, de tranquilidade, que toma conta de todos nós. E somos gratos pela essa oportunidade, por uma casa que nos abriga e que fala de amor, que fala de Jesus, que ensina as lições do Mestre, que estuda e faz reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, ainda tão necessitados de tantas coisas, nos disponibilizamos ao aprendizado dessa manhã. Que a nossa companheira Núbia Gugel, que está aqui hoje para fazer o nosso Evangelho, para nos ajudar a refletir sobre esse tema maravilhoso, que ela seja também banhada com muita energia de amor, de tranquilidade, que seja intuída pelos Espíritos, pela sua própria competência nos estudos também. Paz, amor, harmonia e luz para todos nós. Que assim seja. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Quando ele veio até o povo, um homem aproximou-se dele, lançou-se aos seus pés de joelho e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque cai frequentemente no fogo e na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu:
é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela te transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Com vocês, Núbia, que é trabalhadora da Universidade Livre do Espírito, é palestrante espírita e expositora espírita. Obrigada, Cecília, obrigada, Denise. Gente, a necessidade é desse espírito aqui, é desse olho no olho mais próximo. Eu vou ficar aqui na frente, ok? Gente, bom dia. Se reunir para falar do Evangelho é a gente se reunir para falar das mensagens de Jesus. Jesus dividiu a história. Esse espírito, este homem, este espírito que se fez homem para mostrar que na nossa humanidade é possível a gente transportar montanhas. Que na nossa humanidade, ele fez isso não como espírito, como homem, para mostrar que é possível. Jesus foi um espírito que trouxe mensagens desafiadoras, que até agora a gente reflete e tenta viver o Evangelho. Ele veio e trouxe a mensagem, por exemplo, de um certo reino dos céus, que até hoje alguns acham que é algo lá fora. Ele veio e falou de amor, mas de amor algumas pessoas já tinham falado. Ele falou para a gente amar a família? Falou. Falou para amar os amigos? Falou. Mas ele foi mais. Ele falou assim: ame os seus inimigos. Ame aqueles que não gostam de você. Ame aqueles que você ainda não gosta. E ele trouxe: perdoe. Uma vez? 2? 3? 7? 10 vezes 7? 70 vezes 7. Irreverente. Mas ele só falou isso porque ele acreditava que era possível. E foi junto mostrando. E viveu o seu tempo. E viveu o que socialmente era posto. Foi crucificado. Era uma penalidade daquele tempo. Ele viveu a humanidade. Vivenciando amar o inimigo. Vivenciando perdoar 70 vezes 7. E se não achou pouco, ele disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar uma montanha. Ele, além de fazer, tinha uma fé tão grande na gente, um amor tão grande na gente. E a gente erra, porque a gente está aprendendo. E ele perdoa 1, e perdoa 2, e perdoa 7, e perdoa 10, e perdoa muitas vezes. E convida a gente para estar do lado dele, como discípulos. Quem disse que esses são os santos? Como discípulos, nós que acreditamos nessa ideia, que nos reunimos aqui para falar da mensagem dele. E que do nosso jeitinho plantamos essa semente, levando, sendo discípulo dele. Hoje o tema é a fé que remove montanhas. Um desses desafios. E o Evangelho, como toda palavra de Jesus, a gente tem que ouvi-la com o coração.
ouvi-la com a razão. O que isso faz sentido para mim? O que o meu coração diz quando Jesus fala isso? Paulo Freire chamaria isso hoje de palavras grávidas. São aquelas palavras que a gente lê e dela brotam outros significados lá no nosso coração. E a gente lê essa mensagem do Evangelho e diz: essa mensagem, ela foi para mim. Foi o que eu precisava. É que ela traz vida, ela é grávida, ela traz vida dentro dela. Ela traz vida dentro dela. E Allan Kardec, como um bom educador, pegou esse trecho do Evangelho que Denise leu para a gente e também trouxe o significado que ele e a espiritualidade nos convida a entender. E ele começa esse capítulo 19, que o título é esse, A Fé que Remove Montanhas, falando o que é a fé. O que é a fé? E ele traz, no item 3, dizendo que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. A certeza de atingir um fim. Então, a fé é a certeza que algo vai acontecer. No cumprimento de uma coisa, presta atenção, ele não falou, é a certeza que alguém vai fazer alguma coisa. Ele disse, é a certeza de que alguma coisa, a confiança de que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. E ainda aqui no Evangelho, ele diz, a fé provoca uma energia, uma persistência, uma resistência para lidar com as várias dificuldades da vida. Faz sentido isso para a gente, não faz? E ele diz, nessa palavra grávida, ok, fé gera energia, fé é confiança de que algo vai acontecer. Outra coisa que ele traz aqui no Evangelho, que Kardec traz no Evangelho, a fé é calma, porque ela é baseada na inteligência, na compreensão das coisas. Ela não é infantil, não é o milagre pelo milagre. Ela é baseada numa compreensão, na inteligência de como as coisas funcionam. A que será? Que fé é essa que remove montanhas? Que montanhas são essas a que Jesus se refere? E Allan Kardec vem também nesse trecho do Evangelho dizer que as montanhas que a fé remove, que a fé movimenta, são as dificuldades, é o egoísmo, é o medo. Elas são os aspectos morais. É possível alguém remover fisicamente uma montanha? A depender da capacidade de movimentar os fluidos, quem sabe? Mas neste trecho do Evangelho, aqui, neste momento, a espiritualidade nos convida a remover as montanhas da indiferença, a remover as montanhas das dificuldades, que a nossa fé remova as montanhas de certas dificuldades, do egoísmo. Agora, pode ser que algumas pessoas digam, eu tenho fé, ou minha fé está pequena, ou eu não consigo ter fé suficiente para resolver algumas coisas, alguns problemas da minha vida, para remover algumas montanhas
que mexem com o meu coração, que mexem com o meu equilíbrio psíquico. E Kardec traz, também nesta parte do Evangelho, ele diz: a fé, a que é vacilante, dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que pode vencer. Em muitos momentos, a gente quer uma coisa, mas não acredita. Do fundo do coração, a gente quer, mas a gente não acredita que ela possa acontecer. A gente não acredita que a gente possa vencer naquela situação. E o que é que a gente faz quando isso acontece? Quando o nosso coração não está assim, tão cheio de fé, quanto até a gente gostaria que estivesse. Será se a fé, ela pode ser desenvolvida? Será se a gente pode aumentar a fé? E como é que a gente aumenta a fé? Para a gente aumentar a fé, é preciso que a gente vá lá dentro da gente. E pergunte por que naquela situação específica, o nosso coração duvida de que aquela montanha pode ser removida. Por que o coração da gente duvida? Pode ser que algumas pessoas duvidem porque tiveram experiências tão negativas e aquilo foi sedimentando ao longo da vida e ela não acredita que é capaz. Porque quando Kardec traz aqui que é a falta da confiança de que aquilo vai acontecer, é a falta de confiança em si mesmo, ele está falando de autoconfiança. Que para ter fé, é importante que a gente tenha autoconfiança. Mas às vezes a gente não aprendeu e nem desenvolveu o hábito de confiar na gente. Tem pessoas que nem estão tão preparadas para uma coisa e se jogam. Uma autoconfiança, às vezes até cega demais, que a gente olha e diz assim, eita, e vai. E a gente queria um pouquinho daquilo ali, não precisava ser tanto. A gente pode desenvolver. Identifique em você, se foi experiências negativas e você tem medo, se você tentou de outra vez e não conseguiu, continue tentando. E se você tem medo ou não tem fé em você, seja por que motivo for, pare e busque dar um novo sentido a essas experiências antigas. Você pode ver uma experiência antiga só da parte do problema, só da parte da dificuldade, ou pode, como muitos humanos, como muitas pessoas fazem, dizer, já passei por muita coisa, fortalecer a pele, fortalecer o espírito daquele que já passou por muitas experiências e que está firme e forte. Pode estar até cambaleando, dependendo do momento e dos desafios atuais. Está firme e forte. Isso é força, gente. Isso é força. Mas, às vezes, a gente só se pauta no sofrimento. Não se pauta naquilo que ainda mantém a gente em pé, que ainda mantém a gente firme. Nós temos alguns dons, todo mundo. Um deles é a autoconsciência. É a capacidade da gente sair um pouco dos fatos, seja atual, seja passado, se distanciar em pensamento e analisar aquela situação.
É possível que algumas pessoas não usem muito esse dom. Fique só ali no entorno, vivendo, reciclando o problema, vivenciando de novo o problema, compartilhando o problema, passando para o outro tamanho do problema. E não larga numa expressão de amor próprio. Porque se Jesus chama a gente para amar os inimigos, e a gente? E o alto amor? E o alto amor? Ama. Este dom, o dom da imaginação, esse está disponível para todos. Se não deu certo de tal forma, o que é que eu posso fazer diferente para essa situação? Perceba que eu estou falando de autoconfiança. O que você pode fazer diferente para essa situação? Isso é ter fé. Exercitar nossa autoconfiança é ter fé. É ter fé. O dom da consciência de saber o que é certo e o que é errado. Da autodeterminação. De eu vou tentar. Eu vou tentar. Quando a gente fala de autoconfiança como um requisito de fé, e que a falta dessa autoconfiança, ela gera uma falta de fé. Como é que vocês, como é que nós estamos com relação à vida? A gente tem agido de forma mais proativa ou reativa? O mundo conspira contra você? Como é que tem sido sua linguagem? Tem sido de fé? Tem sido de sintonia? Ou tem sido de queixa, inclusive com Deus? E depois você pede a Ele para Ele tirar tudo isso, resolver tudo isso. Como é que anda a sua linguagem? Eu trabalho com a parte de recursos humanos, com desenvolvimento de pessoas. E uma vez uma pessoa, um gerente, me falou assim: tem pessoas que eu peço uma coisa, e enquanto eu estou falando, a pessoa está pensando como é que ela vai poder fazer aquilo. Ela fica tentando matutar para ver como ela consegue fazer isso. E tem outros que, enquanto eu estou falando, está pensando em todas as formas para me mostrar e comprovar que aquilo não é possível. Aquilo não é possível, porque tem tal dificuldade, tem tal dificuldade. Tem inúmeras dificuldades, tem inúmeras dificuldades. As dificuldades são reais? São. Essa pessoa não está inventando. Aquele que pensa como sair, ele apenas está usando os dons dele, os dons dele, para ver como é que ele resolve aquele problema. Como é que a gente resolve aquele problema? E nesta hora, se torna importante a gente ver como é que está a nossa relação com Deus. Como é que está a nossa relação de fé? Porque muita gente confunde ter fé com uma frase assim: tenha fé que seus problemas serão resolvidos. Tenha fé que isso vai passar. Aí tem uma outra passagem do Evangelho que diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, estarão numa sintonia. A fé não é Senhor, Senhor. A fé é mais que isso. A fé é mais que isso. Tem uma história em um livro, até de um frei, e ele traz um relato
uma história. Ele traz um conto. Ele diz que certa vez um padre tinha uma igreja que era próximo de uma montanha. E essa montanha, ela causava inclusive até um certo perigo para o local onde estava situado a igreja. Então era ruim para o pessoal que chegava, causava um certo perigo. E aí ele chamou, né, uma pessoa que dava um apoio, fez assim, vamos orar. E aí ele fechou os olhos, ele fez, eu vou rezar, e você fique observando a montanha. Você fique observando a montanha. Quando ela se mexer, você me avise. E ele fechou os olhos. E de todo o coração dele, com toda a fé que ele tinha em Deus, ele fez, Senhor, precisamos que essa montanha seja removida. Nos ajude. E continuou a prece, pedindo para que a montanha fosse removida. Entregou ali, abriu os olhos e a montanha no mesmo lugar. A montanha se moveu alguma coisa? Ele perguntou à pessoa que estava com ele. Ela fez, não, Senhor. Ele fez assim, então vai ver que a fé não remove montanhas. E aí, numa linguagem católica, que para a gente é um espírito, um anjo se aproxima do padre e diz assim, ligue para a prefeitura e peça ao prefeito para passar o trator nessa região. Aí ele fez, mas Deus não tem mais poder? Ele poderia remover a montanha. Aí ele fez, Deus, quem fez o trator foi o homem. E Deus tem fé no homem. Deus tem fé no homem. Ligue para a prefeitura e peça para passar o trator. Deus confia em você e nos homens. Então, o que é remover a montanha? O que é ter fé? O que é ter fé? Fé é movimento, gente. Fé é movimento. É possível que a nossa relação com Deus, num processo de amadurecimento, precise ser atualizada. A grande pegada de Jesus foi atualizar a mente humana, ampliar. É mais que este mundo, é mais do que você acha. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muita coisa para se saber. Mas é possível que por força do hábito inclusive de encarnações, a gente ainda trate a nossa relação com Deus numa troca de favores. Se isso acontecer, eu faço tal coisa. E olha que isso é puxado para mim. Troca de favores. E ele esperando por você. E ele com toda a fé em você. Em você. É possível que a gente tenha uma montanha e em vez da gente fazer a nossa parte, em vez da gente ligar para a nossa prefeitura, para remover a montanha, para um trator vir, a gente esteja trazendo a montanha aqui para o centro e esperando que o passe leve, porque está pesado e está atrapalhando a vista, que a água fluidificada leve tudo, leve, por si só. Que o médium tire aquela influência negativa. É possível que por força do hábito, a gente ainda esteja colocando toda a solução numa fé que é no outro.
E aí Jesus diz que é a gente que ainda não tem fé suficiente. E se essa fé não está na gente, é com a companhia e com a força de Deus que a gente precisa abrir o nosso coração para essa fé brotar. Esse certo reino dos céus, que muita gente, ao longo de anos e ao longo dos nossos estudos e do nosso aprendizado, acha que está lá fora, está dentro. Nós somos diamantes de Deus. O divino está em nós. Sabe quando o milagre acontece? Sabe quando o milagre acontece? Quando a gente sintoniza. Não é de fora que vem. É quando a gente sintoniza, quando a gente vibra o amor, quando a gente vive o evangelho. A gente entra numa sintonia que o passe encontra ressonância. E o efeito dele se amplia, porque não é de fora para dentro, é juntos. É como o médico que dá um remédio, mas quem toma somos nós. Se ele passar o remédio, eu posso comprar o remédio, posso levar para casa o remédio. Ele não vai lá dar o remédio. Se eu não tomar, o remédio não faz efeito. Se outra pessoa tomar por mim, faz efeito. Posso comprar o remédio, uma pessoa que me ama, toma o remédio por mim, vai funcionar? Não. Tem certos remédios que tem que vir de dentro. Fé é se abrir para, é sintonizar para. Fé é acreditar. Fé é acreditar que Deus vibra em nós. Fé é acreditar que a gente pode. Uma certa palestra que eu ouvi um tempo atrás, o palestrante dizia assim: uma mãe me procurou e pediu para que eu fizesse uma oração para o filho dela. E ele disse assim: mãe, quem mais tem amor por este filho, quem é que mais tem amor? Quem mais vai vibrar quando contactar com Deus, pedindo por este filho, se não for o seu amor? Eu posso rezar, mas tenha fé que o seu amor é muito maior. É muito maior. Então se abram para o milagre, para o magnetismo, aquele em que você vibra, seu corpo todo vibra num amor, seu corpo todo vibra no divino, porque aí você confia. O seu pedido, você já não se sente mais só. Você entra numa vibração diferente. E aí a água fluidificada. E aí o passe. Tudo. Ele só potencializa o que há em você. Ou seja, se abrir para o amor. A parte inicial trazida pelo evangelista Mateus fala que os discípulos não conseguiram tirar um espírito mau que estava junto, um espírito que hoje, vamos ressignificar a palavra, um espírito ainda ignorante, que ainda não conhece o que é bom, quer viver no bem, que é o amor, que é essa vibração, que ainda não conhece. Mal? Não. Ainda não sabe. Os discípulos não conseguiram tirar. E é quando ele conclui
quando Jesus diz que a fé ainda está pequena, quando a gente tem a desobsessão, fé, uma fé grande do discípulo, e se soma com a sua fé, vai. Sabe por quê? Porque é um movimento seu. Percebe a importância da gente ter esta fé e de revisitar nossa relação com Deus, nossa relação com o divino, nossa relação do que significa fé. Dar um pulo, aceitar esse convite de Jesus a não achar que a fé é dizer entreguei para Deus. Então é Deus que resolve, é o marido que resolve, é a irmã que resolve, é o outro que resolve. E Deus está lá, esperando e confiando que você vai conseguir. Você vai. E Ele lhe diz, você não está sozinha. Quando você pensa que está, é que você ainda não está me vendo. Mas você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Então, pense a sua relação com Deus. Confie em você. Confie em você. Deixe o milagre acontecer. Tem uma história que conta que um homem queria ir para uma outra margem do rio. E ele olhava como ele ia transportar, como ele ia passar esta montanha, que neste caso, percebe a mensagem de Jesus, neste caso o rio. E ele, quando estava analisando, aparece um barqueiro e oferece a ele uma carona. Você quer atravessar? Ele quer. Entrou no barco, e ao entrar naquele barco, ele viu 2 remos. Em um, estava escrito a palavra acreditar. No outro remo, a palavra agir. E ele ficou curioso. Aí perguntou ao barqueiro, né? Barqueiro, esse nome nos remos, o que significa? Aí o barqueiro fez assim, preste atenção. E pegou só um remo, o do acreditar, e começou a remar. O barco, em vez de ir para frente, só com o acreditar, o barco começou a rodar para um lado. Aí ele botou o remo de volta, pegou o outro, que tinha a palavra agir, e começou a remar. O barco foi para o outro lado. O barqueiro disse, preste atenção. E pegou os 2 remos, acreditar e agir. E ao pegar os remos, acreditar e agir, e os 2 juntos, acreditando e agindo, ele chegou à outra margem do rio. Ter fé, transportar montanhas, precisa desses 2 remos. Ter fé não é somente acreditar que há algo mágico. Isso é antigo. Se a gente estudar a história, é antigo. Algo mágico vai acontecer. É acreditar e agir. O que me cabe, o que a vida me convida nessa experiência. Então, lembre sempre, ter fé
é usar os remos do acreditar e do agir. Se você pensa, Adenauer nos traz essa mensagem aqui, nos livros e em algumas palestras. Se você pensa que o divino é capaz de alguma coisa, seja. Se você acha que o divino é capaz de curar, cure. Que o divino é bom, seja bom. Porque você está em perfeita conexão com Ele. A cura, a fé é movimento. A fé é movimento. Quando eu digo eu tenho fé em Deus, vou usar um atributo que a gente fala aqui. Eu tenho fé em Deus. Quando a gente diz eu tenho fé em Deus, o que a gente faz? A gente sai do barco. Não foi isso que o discípulo fez? A gente sai do barco e anda, inclusive sobre as águas. A gente anda ao encontro, porque a gente tem fé. É possível que muitas pessoas, por hábito, e é esse o convite de fé, para remover essa montanha, não é ficar parado, esperando um milagre, esperando Deus, esperando um bom espírito vir até, é ir ao encontro é sair do barco, é andar numa fé enorme, daqueles que sentem Deus dentro, numa vibração, numa música, numa oração. É chorar, transbordando emoção. Não só o sofrimento, não só a parte que dói, transbordando emoção. Irmã Dulce, cheia de dor, cheia de problema, andava, porque tem uma outra passagem do Evangelho que diz que a fé sem obras é morta. Sabe por quê? Quando a gente tem fé, além de um processo de autocura, a gente não cabe mais na gente. A gente precisa propagar, a gente precisa ajudar. A gente entra numa outra esfera. E sabe qual é o milagre? A fé aumenta. E sabe qual o outro milagre? A gente faz ainda mais. A gente faz ainda mais. Dever de casa. Pense sobre suas forças. Pense sobre algumas características que você tem, que você reconhece que são boas. Coloque ela em movimento. Pense a montanha que você tem, o que você pode fazer para esta montanha. E diga, estou fazendo. Veja a montanha e veja a parte que lhe cabe. Porque Deus, Ele está confiante e calmo, como o Evangelho traz. Que a fé traz uma calma, porque traz um entendimento. Ele está confiante e calmo, perguntando, dizendo, eu estou esperando você. O que Jesus falava quando Ele fazia a cura? A tua fé te curou. A tua fé, o teu movimento te curou. O seu movimento. Tem alguma passagem no Evangelho que a pessoa lá da casa dela ficou lá quietinha
E aí Jesus mandou as emanações para curar. As pessoas foram, buscaram. E o buscar não significa vir até o centro. Este é um passo. Mas Deus está em todas as religiões. Não é vir até aqui. É mais que isso. É um movimento interno. É um movimento que a vida clama e eu respondo. Eu desço do barco e digo, vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte. Porque tem certas coisas que a gente pede e não acontece. Aí você analisa. Meus movimentos, traduzindo, minha fé. Meu movimento, minha fé, está pequena? Algo mais que eu possa fazer? Aí você diz, não. Haja fé que eu tenho botado aqui. Haja fé, haja fé. Vamos lá, situações de saúde. Às vezes é o cuidado médico, é a vontade de ficar boa, é o outro que reza, é tudo, haja fé. E não aconteceu. Não aconteceu que tipo de cuidado? Será se a nossa visão, ela está só até um determinado alcance? No aqui e agora? Porque o desafio é da gente se perceber enquanto espírito. Se eu tenho uma certeza, a convicção de que eu fiz o meu melhor, e não aconteceu o que eu entendia, o que eu entendo como um milagre, é que talvez o milagre seja um pouco maior e eu ainda não entendi. Ainda não entendi. Porque às vezes a gente faz um pedido, a gente vai todo cheio de fé e não acontece. E olha a linguagem que a gente usa. Olha a linguagem que a gente usa. Fulano ficou bom, ficou graças a Deus. Então quer dizer que aquele que não ficou bom, Deus não teve ali? Deus não teve ali? Porque o que ficou bom foi graças a Deus. O que conseguiu vencer o obstáculo foi graças. E quando não conseguiu, Deus não teve presente? O que é dar certo, o que dá errado? É aqui, nesta vida, nesta experiência, aqui é tudo. Jesus nos chama para nos percebermos como espíritos. Como espíritos. E talvez como espírito você se pergunte o que é melhor para você. Com uma vida que não se acaba ali. O que é melhor para você? E você acha que o seu problema é o problema maior do mundo. E gostaria muito que alguém viesse e fizesse uma mágica de tirar o problema. Aí a gente aprende que a gente está sempre num processo de evolução. E como é que a gente evolui se não for pela experiência? Se for para não viver, não viva. Agora, viver é vivenciar experiências. E nada nos chega que não somos capazes de resolver. É maturidade espiritual. É maturidade espiritual. Ter uma percepção maior. Aceitar os convites da vida. Se perceber espírito. Sair do barco. É maturidade espiritual. Ser milagre. É maturidade espiritual. Além de conhecer o Evangelho, viver o Evangelho. Ter fé
de que é capaz de perdoar 70 vezes 7. Ter fé de que é capaz de amar aqueles que não te amam. Ter fé de que é capaz de amar a si próprio. Que é capaz de ser forte. Ter fé de que nunca está sozinho. Nunca. Nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Ter fé do Deus que habita aqui dentro. E de expandir. Quando a gente vibra nessa sintonia, gente, as células se renovam. A gente fala com Deus em pensamento. Quando o corpo não consegue, o nosso pensamento se conecta. Tenham fé. Vibrem. O nome desse centro, como é mesmo? Harmonia. Harmonia. A música, nós tivemos uma música. A música, ela é sempre assim, com a vida no tom alto, maravilhoso, assim, tan. É assim que se faz uma música. Ela é reta, ou seja, a vida só está boa se ela seguir reto. Não. A música, uma boa harmonia, é tons altos e baixos, e que no final dá uma melodia excelente. A vida da gente é assim. Ora alto, ora baixo, ora morno ali no meio. A harmonia final da nossa vida. Construa a harmonia da sua vida. A sua música, ela é sua. Ela é sua. Ela é sua digital. Ela é sua digital. Não é a fé do outro que te salva. É o seu movimento. Fé é movimento. Então, nada mais maravilhoso do que a gente fazer esse movimento em conjunto, com amigos, mas principalmente com esta força, mas principalmente no movimento pessoal de fé de quem se entrega a um outro nível de vida, de consciência e de maturidade. Muita fé, muito amor e muita fé.